Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manda Aqui Solidário. O programa Manda Aqui Solidário faz parte da grade de programação do Manda Aqui Online. Eu sou Carlos Gomes, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, e mais uma vez estou aqui para mostrar um pouquinho do que a nossa igreja faz na área social e solidária. Na semana passada nós começamos a mostrar as atividades de um ministério muito importante da igreja, que é o SAM. O SAM é o Serviço de Ação Ministerial, ou melhor, Ação Missionária. E para falar sobre o SAM, nós recebemos aqui o nosso querido presbítero Rediane Nascimento. Seja bem-vindo mais uma vez, presbítero. Amém, pastor. Obrigado. É uma honra para mim, sempre, né? E, assim, é muito gratificante nós podermos falar de algo que a gente tem feito, de algo que o Senhor ainda tem nos sustentado para nós estarmos fazendo, para a edificação da igreja e evangelização dos não crentes, né, pastor? Maravilha. Esse é o objetivo principal, né? Com certeza, pastor, com certeza. Tá certo. Todos os outros, eles são secundários quando a gente fala do que é mais importante do que apresentar Cristo para as pessoas, né? É verdade, pastor, é verdade. E ajudá-las nessa caminhada para a eternidade. É verdade. E quando a gente ajuda pessoas no meio da sociedade, nós estamos nos ajudando também, né? Sim, sim. Porque a nossa sociedade, ela merece, assim, ter pessoas melhores, né? Pessoas transformadas pela palavra do Senhor. Então é isso aí, pastor. Tá certo, tá certo. Eu queria que você falasse bem rapidamente, só para dar um overview daquilo que foi falado na semana passada, para quem não acompanhou, né? Dos cursos que são ministrados, assim, só dar uma pincelada mesmo para que as pessoas tenham uma ideia. E aí alguém que tiver interesse de se inscrever, poder procurar vocês posteriormente, né? Certo. Pastor, nós temos vários cursos, tá? Então, nós temos cursos, hoje nós temos cursos de matemática, de inglês, o que nós vamos falar hoje, né? Um pouquinho mais, o português, tá? Matemática e português são cursos assim que as pessoas elas podem estar vindo, tá? O período de inscrições já se encerraram, porém matemática e português dois cursos assim que nós estamos trabalhando muito forte, tá? Por quê? Devido à defasagem dos nossos jovens e adolescentes com esse período de pandemia, então teve um gap assim no ensino e aonde nós desejamos assim ajudá-los, né? Ajudar esses jovens e adolescentes para não sofrer tanto, né, com essa questão aí que foi essa pandemia do Covid-19, tá? Então nós temos o português, matemática, nós temos inglês, nós temos teclado, violão, aula de comunicação, tá? E assim, nós temos outros cursos também que estamos angariando aí para o segundo semestre, né? Nós podermos colocar esses cursos para abençoar muitas vidas, né? Tá certo. Alguns da programação, eles acabam saindo, porque o SAM, nós trabalhamos com pessoas voluntárias. Pessoas voluntárias, muitas vezes, elas não estão trabalhando ali no momento, ou a pessoa tem uma profissão, daqui a pouco a pessoa, ela troca, sabe, de profissão, ela alcança patamares maiores, e às vezes a pessoa não consegue, assim, dar continuidade ao curso. É muito triste, assim, mas, Sim. Porém, assim, a gente fica muito alegre quando a pessoa, ela conquista uma bênção, né, pastor? Sim, sim. Então, é algo assim que a gente fica triste ali momentaneamente, mas ficamos alegres ali porque a pessoa, ela conseguiu um emprego, ela conseguiu ali um cargo mais elevado, né? Mas a gente entende, assim, que tem muitos também no SAM que às vezes acaba até dizendo não para muitas vagas, né, devido à responsabilidade que tem, tanto da pregação da palavra, né, e também da ministração dos cursos. Tá certo. Né? Então, nós temos esses cursos. Então, tem projetos aí para recreação infantil com futebol. Nós temos um Muay Thai também, que a pessoa ela pode estar vindo, né, fazendo a inscrição na hora e começar, porque são cursos cíclicos. Né? São cursos cíclicos que a pessoa ela chega e assim, a aula que estiver,
ela Ela pode... começa naquele momento e depois repõe o que eventualmente ficou anteriormente. Isso. Isso é muito bom, né? Porque aí não precisa ficar esperando um determinado período para se matricular e começar a fazer. Sim, sim. Né? Agora tem cursos que realmente não dá, Sim. inglês, né? Precisa ter uma continuidade, né? Isso, uma comunicação, e aí outros cursos assim, por isso que nós temos o período de inscrição. Né? Então, quando sai desse período de inscrição, aí não tem como a gente colocar. E assim, as nossas inscrições são a cada 6 meses, né? Então, é semestral, a pessoa ela pode estar participando das inscrições, né? E ter compromisso também, né, pastor? Porque tem muitas pessoas que começam o curso, né? E acaba desistindo, né? Então, a gente procura ali falar para as pessoas, elas terem ali uma postura ali de perseverança, né? Sim. Então, é até gratificante, assim, para o professor manter ali aqueles alunos ali, é um incentivo também, porque como é voluntário, às vezes as pessoas deixam de fazer os seus afazeres ali para prestar esse serviço, né? E é muito difícil quando a pessoa ela não dá valor a esses cursos, são cursos de qualidade, cursos de qualidade. Porém, há um sacrifício, né? Com certeza. A pessoa vir até aqui... Tem que ter essa contrapartida. Ter essa contrapartida. Então, participação é a participação com qualidade. Com né? qualidade, com qualidade. Mas assim, quando a pessoa ela começa a fazer o curso, ela vê que é muito bom. E aí tem muitos assim que perseveram. Mas é um mal da sociedade, né? Um aculturamento que nós temos que quebrar esse aculturamento. Com e certeza. A pessoa ela ter essa responsabilidade ali de procurar fazer os cursos ali com integridade ali. Tá? Maravilha. É isso aí, meu pastor. Maravilha. E hoje o que você tem com mais detalhes aí para comentar? Quais são os cursos? Os cursos que nós vamos apresentar hoje, né, é o curso de inglês e de matemática. É uma dobradinha aqui que o professor Oirã, ele ministra para nós ali no SAM, né? Então, só para o senhor ter uma ideia, assim, o Oirã, ele é professor de matemática, hoje ele é professor de matemática, ele é um engenheiro formado ali, então ele ministra tanto as aulas de inglês, manda muito bem, né? Os alunos assim são ricamente ali abençoados com as aulas de inglês e a matemática, né? A matemática também, né? Então assim ele trabalha durante a semana, ele trabalha de manhã, à tarde. Ele fala para mim, aí eu dou uma descansadinha, né? Um pouquinho ali no período da tarde e à noite eu vou para outro trabalho. Então para a gente ver assim a responsabilidade que esse rapaz tem, né? Porque o SAM é um trabalho assim, voluntário, onde as pessoas não são remuneradas, as pessoas que trabalham. Então, as pessoas entregam uma oferta, né? E aí eu vejo a responsabilidade assim, das pessoas que estão junto com a gente para fazer esse trabalho tão bonito que é o trabalho do SAM. Com certeza. E é doação total, né? E especialmente no caso do Oirã, está se preparando aí para casar, né? Pois é. E mesmo assim, doa horas do sábado dele para poder servir a comunidade como professor, né? Pois é, contagem regressiva, né? Uma atitude muito bonita dele. É verdade, é verdade. Então a gente valoriza muito, assim, cada voluntário que se coloca para fazer o trabalho voluntário, e não só no SAM, né, pastor? Não só no SAM, mas todos os ministérios que necessitam desses voluntários, assim, para que aconteça, né? Aconteça o ministério. Né? Então, nós contamos com todos. Igual o GEAS também necessita muito, né? O GEAS é o ministério que o senhor atua, né? Então, são muitas pessoas ali voluntárias. O Instituto José Sampaio da Silva, que o nosso amado Rui, ele coordena, né? Então, nós precisamos muito, assim, em cada ministério ali, o voluntariado, né? As pessoas com esse coração voluntarioso para entregar essa oferta ao Senhor. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de inglês, pastor? Bora lá. Olha, as aulas de inglês... Let's go. E paro por aqui. Stop. Antiu. Os dois. Não, mas assim, eu gostaria de fazer todos os cursos, né? Porém, a gente não consegue porque estamos ali na coordenação, então não conseguimos. Mas o português eu estou fazendo porque o português nós precisamos conhecer a nossa língua, né? Com certeza. Tá? Então, acontece de sábado, das 11 às 12 horas, as aulas de inglês, né? E é ministrado para iniciantes, porém, assim, com extrema qualidade pelo professor Oirã, que foi citado aqui no começo desse nosso programa. Tá? Então, a classe ela é para 15 alunos,
E é totalmente gratuito, viu, pastor? E a gente sabe, assim, que cursos de inglês em escolas, assim... É caro. Tá caro, tá caro. É caro. Então, se a pessoa tiver essa força de vontade e ela desejar, ela pode fazer esse curso de inglês e ali ela sair falando, viu? Olha A pessoa só. sai falando. E tem duração de quanto tempo? Esse curso tem duração de 1 ano. Tá. Ele tem duração de 1 ano. Porém, assim, é um curso cíclico, né? Uhum. É um curso cíclico. A pessoa vai entrar depois de 6 meses e aí vai dando continuidade. Tá? A tendência é nós a fazer uma ETL, que é uma escola de treinamento de líderes, né? De liderança, para buscar mais voluntários. Muito bom. Buscar mais voluntários. Então, aí dá para nós fazermos uma classe de iniciante e uma classe de intermediário, né? Até chegar ao avançado, né? Até chegar ao avançado. Porque já fizemos classes fechadas, então o curso ele começou e ficou durante 3 anos, né? Sem poder abrir vagas assim, porque não era um curso cíclico. Sim. Era um curso contínuo. Né? Então, a tendência mesmo é nós buscarmos voluntários, né? Pessoas qualificadas, para que nós possamos fazer uma classe de iniciante, uma classe de intermediário e uma classe de avançado. Muito bom. E é assim, é um formato ideal, né? Sim. E se você pegar, por exemplo, uma pessoa que já tem um conhecimento maior e coloca ela numa classe de iniciante, a tendência é ela se desmotivar. É verdade. Né? A tendência é ela desanimar e não... Porque aquilo ali para ela é o feijão com arroz, aquilo para ela é muito simples. É né? verdade. Então, tendo esse escalonamento é muito importante pelo próprio comprometimento do aluno, né? De estar ali participando, interessado com qualidade, né? É verdade. Como você falou. É verdade. E eu trouxe algumas curiosidades aqui da língua portuguesa, da língua inglesa, né? Vou falar da língua portuguesa, fica um pouquinho... Não fica fácil não, porque é muito complexo, hein, pastor? Olha, pastor, a língua inglesa, ela é muito fascinante, né? Ela é muito fascinante. E assim, quando a gente se empenha, nós vamos ver que ela é um pouquinho mais fácil do que a língua portuguesa. Porque é uma língua exata, né? A língua inglesa, assim, ela é uma língua exata, né? As pronúncias corretas. Então, a gente consegue pegar ali o sotaque, conforme a linguagem mesmo. É diferente aqui de uma regionalização da nossa língua portuguesa, né? E a nossa língua portuguesa ela é muito cheia de símbolos. A língua inglesa não, é uma língua muito exata. E tem até situações assim, igual eu estava conversando com a professora Patrícia, né, fugindo um pouquinho, a professora Patrícia de português, e ela falando dessas questões sentimentais que tem na língua portuguesa, né, não existe em outras línguas. Expressar saudade, sabe, essas coisas sentimentais. Né? Então, por ela ser exata, então já fica um pouco mais fácil ali para nós entendermos, né? Então, praticando, ela fica até um pouco mais fácil. Dizem que é mais fácil alguém aprender a falar inglês do que um estrangeiro aprender a falar português, né? Até o nativo, né? Até o nativo aprender o português, né? Vou fazer 50 anos até hoje, não aprendi a língua portuguesa, né? Mas estou trabalhando, viu? Estou trabalhando para isso, né? O importante é isso, é perseverar. Pois é. E assim, o inglês é um idioma muito rico, né? E acumulou muitas curiosidades interessantes nos seus mais de 500 anos de existência, pastor. Olha aí, eu tenho, né? Eu puxei aqui no site aqui mais de 35 curiosidades. Eu não vou falar todas, senão o nosso programa vai até meia-noite, né? Então, não é a intenção. Mas algumas, né? Aqui, ó, o primeiro aqui. Né? Dá para passar o slide? Aqui o slide número 3, tá? O inglês nativo, ele tem muitos sotaques e endereços, né? Ele pode ser britânico, escocês, irlandês, americano, canadense, caribenho, asiático, australiano e muitos outros, né? Muitos outros. E isso sem falar nas línguas que vão se juntando, né? Então, crioulo, tem outro aqui também que eu não vou
pronunciar aqui. A pronúncia... É o Pudgins. Pudgins, né? E, assim, então, a língua, ela tem 26 letras, né? E 44 sons. Olha só que interessante, né? É a mesma coisa aqui, né? A gente tem algumas letras, assim, do alfabeto, né? Aqui as letras, e tem vários sons. O, né? Então, o que aqui em São Paulo pode ser hoje, no Norte e Nordeste pode ser oxe, oxente, aí vai indo, né? Vai indo. Então, na língua inglesa, ela também tem essas curiosidades, tá? E assim, o S é a letra que mais se inicia palavras em inglês. Você já sabia disso? Eu já não sabia. Então, até a Tati também eu não sabia, né? Não Mas sabia. por essas curiosidades, assim, a gente vai pegando aqui, ó. Strang é a maior palavra da língua com apenas uma vogal e uma sílaba. Olha só que interessante, né? Strang. Wrench é a palavra mais longa sem vogal. Tá ali, ó, né? As duas frases mais curtas da língua inglesa são go, isso daí eu sei, vamos, vamos, né? Vamos lá, né? Vamos. E I am, eu sou. E nós temos também as palavras que é ovelha, you, você, que não possui nenhuma letra em comum, mas tem a mesma pronúncia. Olho, né? E why, que é why também, né? Então nós vemos aí essas curiosidades. Set é a palavra com mais definições diferentes em inglês. Algo em torno de 450 definições, pastor. Olha que interessante. Olha só. A língua, assim, ela é exata, mas também tem as suas variações. Suas variações, né? A gente pensa que isso só acontece com a gente, né? Porque quando você fala, por exemplo, a manga da sua camisa está suja, né? A palavra manga pode ser usada também para uma fruta, né? Pois é. Isso causa muita confusão para as pessoas que não conhecem o nosso idioma, né? E a gente acha que a gente era exclusivo nisso, né? Está aí o inglês com 450 possibilidades. Variações aí para uma mesma palavra, né? É verdade. Interessante. É verdade. Só que a nossa linguagem portuguesa, ela tem muito mais variações, né? Muito mais. Por isso, assim, chegaram-se à conclusão que aprender português é um pouquinho mais difícil do que aprender o inglês. E aí vai indo as curiosidades, pastor, A palavra alfabeto é formada pelas duas primeiras letras do alfabeto grego, o alfa e o beta. Tá? O adjetivo mais comum usado em inglês é gods. Olha só que interessante. Good. É good? É bom, né? É bom. God é com um O só, né? Isso. Tá vendo como eu preciso entrar no curso de inglês, pastor? Substantivo mais comum é time. 4 palavras sem rima são moth, orange, silver e purple. Purple Way, lembra do Palavra filme? Sem rima. Olha que interessante. Sem rimas, né? Então, aqui para tudo a gente faz uma riminha, né? Então, no inglês tem até palavras que não tem rimas, né? O repentista inglês deve ter mais dificuldade para trabalhar, né? Eu acho que ficou desempregado, né? Se vai para o Norte e Nordeste ali, né, vai morrer de fome se for um repentista. Né? Então, essas são as curiosidades do inglês, pastor. Tá? Inglês é necessário? Ele é necessário, sim. Né? É muito bom quando nós dominamos a nossa língua, né? Nossa língua nativa aqui, o português. É uma língua, assim, muito linda também, muito romântica, né? A língua portuguesa. Mas cria-se uma necessidade de nós aprendermos um outro idioma. Sim. E hoje o idioma está perdendo um pouquinho ali para o mandarim, mas um dos idiomas mais falados no mundo inteiro é o inglês. Né? Então, aonde nós formos, tá? A gente não precisa nem saber a língua local ali, mas se nós sabemos pronunciar o inglês, né? Nós não vamos passar fome e vamos sair bonitos na foto, né? E tem lugares também, pastor, países, né? Quando a pessoa ela não sabe ali o idioma nativo, né? Um italiano, um francês,
Tá? O pessoal fica meio assim, né? Mas consegue acompanhar em inglês. E quando a pessoa não sabe inglês, aí essa pessoa passa dificuldade, né? É uma língua muito importante, né? Porque você veja a questão da supremacia, né? Para qualquer país do mundo que você for, se você não falar o idioma local, mas falar o inglês, você consegue se virar. É verdade. Alguém ali vai te entender falando no idioma inglês, né? É uma coisa interessante, né? Isso para qualquer lugar do mundo. Qualquer né? lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Tem centenas de idiomas que são falados aí. E a língua inglesa tem essa supremacia, né? E a questão também da linguagem técnica, né? Hoje, assim, principalmente na área da indústria, informática, a linguagem técnica é o inglês. Sim. Então, nas faculdades, assim, sempre se ensina o inglês técnico, nas escolas técnicas, sempre eles passam ali o inglês técnico, que é o básico, né, para a pessoa ela programar ali um CNC, a pessoa saber uma placa ali de vídeo ali. Então, essas informações vêm com uma linguagem técnica em inglês. Então, é o mínimo que, né, a pessoa, para ela sobreviver no mercado de trabalho, é o mínimo que ela pode ter, né? Assim, pelo menos um inglês ali intermediário, né? Então, tem que se esforçar, né, para aprender essa língua, assim. E você estava falando agora, eu me lembrei de uma outra questão que traz a importância da língua inglesa. Algumas palavras em inglês, elas acabaram sendo recebidas na nossa própria língua, de forma oficial, por conta dessa usabilidade tão grande. Como é o caso, por exemplo, deletar. Eu vou deletar essa pessoa do meu relacionamento, né? Então, assim, o deletar, ele vem lá exatamente do inglês. É o delete ali, né? Ele vem exatamente do inglês. E acabou sendo recebido aí de forma oficial a nossa linguagem, exatamente por conta da força, né? Sim, é introduzido, né? Então, a nossa língua portuguesa também tem esses detalhes, né? A gente dá aquela... a inserção de algumas palavras do idioma de outros povos, né? E trazer dentro do nosso idioma, né? E não somente o inglês, assim, nessa questão de inserção, né? Então, nós temos as palavras começadas com al, que é do alfabeto árabe, né? Algodão, almoço, né? Do inglês nós temos muito também, né? Vou fazer um checklist. Né? As empresas hoje já usam assim como algo normal ali de uma linguagem, né? É uma linguagem técnica, porém, ela cada vez mais é introduzida, né? E tem muitas também que elas até são aportuguesadas, né? Elas são, eu não lembro aqui uma assim de início. Escanear. Escanear. O escanear vem do scanner, que é o aparelho que faz a cópia, né? Isso. E a gente acabou absorvendo esse verbo aí, né? E usa corriqueiramente. Né? Pois é. Então a gente tem essas curiosidades também, né? Do inglês, né? E não só aqui no Brasil, na língua brasileira, mas em muitas outras nações, assim, o inglês, ele vai sendo incorporado ali, né, com a linguagem nativa, né? Então, é o caso muito do Japão, que é um país muito técnico, né? A China também, então vai sendo incorporados, né? Vão sendo incorporados, né? E sem falar também da questão da colonização dos ingleses, né? Então, a língua ali, naquela época da colonização, era muito falada, e aí foi introduzindo ali na linguagem. Tá certo. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, eu não sei se você tem a informação aí, a gente não combinou isso antes, mas em relação ao método de ensino para o inglês. Então, hoje adotado. Hoje está se criando uma apostila do SAM, tá? Então, nós vamos fazendo uma junção ali de métodos, tá? Então, fica ali cabível ao professor ir fazendo essa apostila, para quê? Para a gente ter um programa didático ali, para que quando vir o intermediário, né, o básico, intermediário e o avançado, né, o SAM ali tem uma apostila, então nós estamos desenvolvendo ali as apostilas ali para que a gente tenha ali um método de ensino SAM, né? Tá certo. Então esse método de ensino ele vai ser uma junção
daquilo que já deu certo, né? Sim. Daquilo que já deu certo. Então, esse é o método que nós vamos usar, né? Ainda não está pronto, a apostila leva um tempo, né? Leva um tempo, mas nós estamos em desenvolvimento aí, as apostilas do SAM. Maravilha. Né? Para ter essa programação aí didática. Né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho de matemática, pastor? Bora. Eu sei que o senhor gosta muito, né, de matemática. O senhor lembra da tia lá do Jardim da Infância, né, 1 mais 1? Aí vai para a 5ª série e o negócio vai piorando cada vez mais. Tem coisa de 5ª série que eu nem lembro hoje, ó, pastor. Não, realmente. Eu vou te dizer que eu nunca tive tanta facilidade com a matemática, não. Fazia o que era necessário, obtinha a nota que era necessária, né? Pois é. Acho que poucas vezes na minha carreira estudantil eu tive uma nota alta em matemática. Né? Passava no sufoco. Eu já tive algumas assim, mas não dá para contar muito, né? Mas assim, pastor, assim como uma língua portuguesa, a matemática é essencial, né? Sim, com certeza. A matemática é essencial. E lembro, assim, quando ia fazer os vestibulares da faculdade, na hora que eu olhava, assim, as questões de matemática, eu pulava tudo, né? Deixa para o fim. Deixa para o fim, vamos fazer ali a questão das humanas, né? Por quê? Até então, eu fui aprender, assim, um pouco mais de matemática no cursinho, né? Então, no cursinho, assim, aquela questão didática, sabe? As pessoas ensinando, colocando não somente a ciência, mas colocando alma no negócio. Sim. Então, tudo que se aprende, colocando, tudo que se ensina, na verdade, colocando a alma ali para que as pessoas realmente aprendam, né? As pessoas vão pegando naturalmente. Sim. Então, a matemática, assim, eu não posso generalizar, porque tem professores muito bons, assim, que têm prazer em lecionar, são docentes, assim, que colocam amor ali na questão do ensino, né? Eu vou falar para o senhor, não tive sorte de pegar esses professores de matemática, né? Mas, assim, no cursinho, eu tive professores maravilhosos que faziam lá musiquinha, fazia piadinha, tudo para a gente ir pegando ali. Facilitar a absorção, né, do conteúdo. Então, para ir pegando aquele conteúdo, aquele conteúdo. E a matemática é muito linda, né? A matemática é exata. Sim. A matemática é exata, não tem como errar. E depois, assim, eu tive muita dificuldade, né, nas exatas, mas quando eu comecei a ter uns professores que colocavam amor naquilo que faziam, estou falando de escola pública, viu, pastor? Tá. Então, química, física, já comecei a ter ali uma facilidade, a matemática ficava de segundo plano, né? Mas, assim, eu aprendi um pouco mais de matemática mesmo no cursinho. Que tá? bom. E a matemática, ela é importante, pastor, porque eu não lembro agora o tempo certo que eles fazem a prova ali de matemática mundial, né? Cada vez mais o Brasil vai descendo a ladeira. O ranking está mais embaixo, né? Lembra daquela música, Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira? Né? Então, é algo muito sério. E, como nós gostamos de curiosidade, Sim. eu trouxe também algumas curiosidades da matemática. Olha só, a primeira, pastor. Tem muitas, né? Vamos lá. Tem muitas, muitas, muitas. Então, aqui, ó, a primeira curiosidade aqui da matemática é da questão da cerca de águas que nós temos no corpo, né? Sabemos que aproximadamente 75% do corpo humano é composto por água. Dessa forma, se uma pessoa tem 80 quilos, eu quase chegou no meu peso, hein, pastor? Opa. 80 quilos de massa significa que há 60 quilos de água em seu corpo. Interessante, né? Interessante. Aí tem até a continha ali, pastor. Eu tinha um professor de matemática chamado Lambert. Lambert. Lambert foi um cientista também, né, um matemático, né? Aquela questão da sonda lambda, né? O cara, ele desenvolveu. E ele chegava na sala ali no cursinho, né? E ele gritava assim, osta, osta, osta. De continha, a gente gosta, né? Então, eu aprendi isso daí, que a continha, ela é muito interessante, né? E eu trouxe até a continha ali no slide, né? A Ângela, ela também gosta tanto de continhas. Cadê? Olha lá.
lá, veja o cálculo, né? Então, se é 75%, né, do corpo humano, a gente pega 75, divide por 100, vezes 80, que deu 6 mil. Aí nós dividimos por 100, tá lá, 60 quilogramas de água. De água no corpo humano. No corpo humano. Então eu cheguei à conclusão que o que engorda é água, não é comida, né? Pois é. Eu vou parar de tomar água. Mas tem uns treinamentos aí, quando a pessoa ela vai perder peso, assim, lutadores, né? Geralmente lutadores, para elas ficarem com peso a menos daquele que precisa ali, porque se passar, não consegue competir. Ela não consegue. Então, aí o treinamento é intenso, né? A pessoa, ela coloca bastante algo ali para ficar térmico, ali para a pessoa perder mesmo o calor. Desidratar mesmo. Desidratar, e ela fica um tempo sem tomar água, né? Até pesar. Às vezes tem pessoas que até desmaiam, né? Fazendo aquela pesagem. Ela desmaia, porque ela está desidratada. Sim. Aí depois ali, quando sai ali, a pessoa, né? Dá-lhe água. Dá-lhe água, não só água, né? Mas e aí trouxe, assim, algo mais também interessante, mais interessante não, algo também interessante. Vamos falar sobre galáxias. O senhor gosta de astronomia, pastor? Gosto. O senhor gosta? Já observou as estrelas? De vez em quando. Se bem que aqui em São Paulo é meio difícil, né? É meio Mas difícil. a gente tenta, né? Às vezes eu vou para o interior, aí eu vejo aquele céu limpinho, assim, dá gosto. Tem, né? pastor? Coisa Dá gosto. Mas olha só que interessante. Eu também, assim, confesso para o senhor que eu fiquei sabendo, né, hoje, né, a gente vai esquecendo, né, não que a gente não aprenda, a gente aprende nas aulas de física, ali, de matemática, a questão do ano-luz, né? Mas por que ano-luz? Por quê? Né? É uma unidade de comprimento ou distância que a luz percorre num período de tempo em um ano. A luz desenvolve uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, né, um segundo a luz percorre a distância de 300 mil quilômetros. E se a luz percorre 300 mil quilômetros em um segundo, em um ano a luz percorre a distância que... Tá ali os zeros ali, pastor. Eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar, senão eu vou comer muitos zeros, né? Pois é, depois a pessoa pega a definição, ó, já... Aí, ó, isso daí. Pronto, você quer falar aqui no microfone? A produção está sempre atenta. Essa produção é maravilhosa, pastor. Maravilhosa. Ah lá, 9 trilhões de quilômetros em um ano, né? Ela encontrou os 9 trilhões no meio daquele texto. Pois aí, ó. Por isso que a interpretação de texto no português, ele é importante, pastor. E assim, ó, por exemplo, a 10 anos-luz de distância da Terra significa que ela está a uma distância de 90 trilhões de quilômetros. É longe, hein? Então imagina alguém desenvolvendo, né, um telescópio para chegar assim numa distância tão enorme, né? E até hoje as pessoas vão achando novas galáxias, né, novos planetas. É interessante, eu gosto dessas coisas, eu gosto dessas curiosidades, né, pastor? Deixa eu só pegar aqui novamente aqui. Vamos aqui a matemática. A matemática é tão linda que às vezes ela some aqui, pastor. Ela some aqui né? Agora vamos falar um pouquinho, pastor, do Brasil, né? Como o Brasil ele está nesse ranking mundial, tá? No próximo slide, eu peguei parte aqui, né, de um texto da revista Exame, que fala assim, ó, a Ângela vai colocar para a gente, né, o Brasil no ranking mundial. Ali, ó. Brasil dá vexame em ranking mundial de matemática e ciências. E aí o texto fala, né, na área de leitura o país ficou estagnado, mas a colocação também não é boa, né, dados foram divulgados, né, nessa terça-feira, na época que foi feito ali a matéria, né, pelo PISA. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né? O Brasil aparece entre os 20 piores países no ranking de matemática, ciência e leitura, de acordo com o PISA, que já foi citado. Significa que nossos estudantes estão estagnados desde 2009, ou pior, vem caindo
gradativamente na mais importante avaliação de educação básica. Educação básica. Isso é sério, hein? Do mundo, tá? Eu puxei ali uma tabelinha, só que a gente não consegue ver, e tem os quatro países líderes, né, nesse ranking. E por incrível que pareça, ó, o primeiro é a China, pastor. Tá. O segundo, Singapura. Está dentro ali do complexo da China. Agora, o terceiro é Macau, na China. O quarto, pastor, Hong Kong, China. Ou seja, só asiáticos. Países asiáticos, né? E o Brasil, o senhor já ouviu falar do país Montenegro? Sérvia, Montenegro, né? Mudou agora, né? Dividiu ali os países, ficou Montenegro, né? Montenegro consegue ficar à frente do Brasil nesse ranking. E olha que tem países bons, assim, que a gente olha, Estados Unidos está em 38º, o Brasil está em 58º. Me preocupa quando esse dado fala que a pesquisa é de 2009, né? E agora a gente teve uma pandemia recentemente, ainda estamos, né? Sim. E onde as crianças não foram para a escola pelo menos 2 anos, então você imagina como é que está esse índice hoje, né? Aham. Muito preocupante, né? Pois é, pastor. E aí nós vemos assim que a igreja, ela tem um papel importante no meio da sociedade. Sim. Porque nós vamos fazer algo assim que as gestões públicas, elas não conseguem fazer sozinhas. Uhum. Então, com esse mutualismo, esse cooperativismo, pastor, a gente consegue criar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais culta. Uhum. Né? Então, são pessoas assim que a gente dá uma iniciação, assim, a pessoa, esse jovem, esse adolescente, ele começa a sentir gostinho pela coisa e começa a prestar mais atenção nessas questões das ciências exatas, da língua portuguesa. E a gente vai criando, assim, cidadãos assim, melhores para a sociedade. Sim. Né? Eu não estou falando simplesmente que a ciência muda a pessoa. O que transforma, nós sabemos que é a palavra de Deus, pastor. Sim. Né? O que transforma é a palavra de Deus. Mas imagina assim, um cidadão melhor é aquele que consegue pegar a Bíblia, consegue ler, ele consegue entender aquilo que ele está lendo. Porque a gente sabe que assim, o entendimento da palavra ele vem pela revelação do Espírito. Mas o conhecimento da língua é importantíssimo. Sim, né? sim. Importantíssimo. Pois é, a língua portuguesa, ela tem os seus sinais. Sim. Então é importante a gente saber a colocação de uma vírgula, porque ali está 2 pontinhos. Né? Então tudo isso é importante, nós sabemos. Tá? Apesar de hoje ter falado de inglês e a matemática, a gente não pode deixar de falar. Sempre, pastor, eu vou puxar um pouquinho para a língua portuguesa. Sim, com certeza. Faz todo sentido. Né? Pois é, sempre eu vou puxar um pouquinho para a comunicação. Uhum. Sabe? Por quê? São pontos importantes que, se a nossa sociedade tal que está, é porque está faltando esforço. Está faltando esforço. Né? Então, a gente vê pessoas que elas se esforçam para muitas coisas, mas para uma leitura, a pessoa não se esforça. Uhum. Para a leitura da palavra de Deus, principalmente. Nós sabemos que é algo espiritual, pastor. Sim. Né? Mas também é muito do esforço, né? Porque a palavra, o Senhor, Ele nos fala que o reino dos céus, ele é tomado pelo esforço. Então, nós temos que se esforçar. E aonde nós entramos com o SAM, né? Aonde muitas escolas, assim, elas passam os alunos pelo plano educacional que hoje se vê aí no nosso cenário, né, de educação aqui brasileira, tá? Então, nós estamos vendo muitos analfabetos culturais. Sim. O professor ele é obrigado a promover o aluno, né? A passar o aluno de ano, como se diz. Né? É verdade, pastor, é verdade. Ainda existem muitos professores, assim, muitos profissionais, que às vezes eles se esforçam um pouquinho mais. Uhum. Pastor, eu vou fazer uma ITL, né, se Deus quiser, agora na metade do ano, né? Antes também. E vou chamar profissionais da área da pedagogia para me ajudar numa situação. Por quê? Existem muitas crianças que elas sofrem
do DDA, que é o distúrbio de déficit de atenção. E aí, o que esses professores, o que muitas escolas estão fazendo, instituições de ensino estão fazendo? Estão jogando a responsabilidade para os pais. Elas estão jogando a responsabilidade para os pais. E assim, existe leis. Existe leis, né? A Constituição, ela nos garante o ensino. E quando essas instituições de ensino estão jogando essas crianças fora, estão jogando esses adolescentes fora, estão rasgando a Constituição. E nós estamos de olho. Nós vamos correr atrás de tudo isso daí. Tá? Então, assim, eu vou pedir uma ajuda, né, também. A gente conta também com a ajuda dos nossos irmãos em Cristo, pedagogos, que possam nos ajudar a entregar, assim, para essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, né, para que eles saibam pelo menos ler, escrever, interpretar um texto, para que volte novamente ali a sonhar com um bom futuro. Tá certo, pastor? Tá certo. Glória a Deus, Isso é muito bom. Passo para o senhor. Sonho, Isso. é plantar o sonho no coração deles, né? É verdade, Isso é pastor. importante, porque assim, muitas vezes eles não têm consciência de onde eles podem chegar por conta da limitação que eles vivem hoje. É verdade. E aí, se tem alguém que indica o caminho, se tem alguém que incentiva e que aposta no potencial dessa criança, ela vai se enxergar de uma forma diferente. Né? É verdade, vai é verdade. persistir nessa caminhada. É fácil? Não é fácil, mas perfeitamente possível. Né? Pois é, pois é. E hoje, assim, pastor, nós temos a comunicação, né, visual, a internet. Hoje é muito facilitado o ensino. Porém, assim, eu tenho uma facilidade no EAD. O senhor fez sua faculdade presencial, pastor? Fiz presencial. O senhor fez presencial, né? O presencial, para mim, é muito difícil. É muito difícil. O EAD, sabe, eu gosto do EAD porque eu vou comendo ali, sabe? Aí eu volto, dá para voltar o assunto, né? Então, para mim, eu absorvo mais, assim, na questão do EAD, né? Então, eu fico ali durante horas dedicadas, né? Horas dedicadas ali ao estudo. Às vezes eu volto ali naquele assunto, são assuntos interessantes. Né? Então, para tudo isso, hoje assim, tá crescendo muito a questão do EAD, o ensino à distância. Sim. Então, se a gente não souber interpretar bem um texto, sabe, vai ficando para trás. E aí a pessoa só vai perdendo dinheiro, né? Só vai perdendo dinheiro. Aí não consegue acompanhar, né? Não consegue acompanhar. Pensa que a questão é o curso. A questão, assim, foi o sistema de ensino que esses jovens, quando era criança, eles receberam. Né? Mas nada substitui também o mestre, né, pastor? Com certeza. Nada substitui também o mestre. Com certeza. Pastor, agora eu parei a minha fala, senão eu vou ficar falando aqui até... Não, muito bacana, muito enriquecedor. Bom, eu acho que a parte que tinha para ser falada hoje, né, você falou, inclusive, com muitos detalhes e com muitos exemplos, que eu acho muito bacana, né, porque o exemplo ele dá uma cor diferente. Né? Sim, é verdade. E a questão dos exemplos é muito bacana. É verdade. E aí, hoje, sendo o segundo programa, a gente chega na metade, né? Da metade. Desse conteúdo programático dos cursos do SAM. E aí a gente tem mais 2 semanas ainda para falar a respeito. Eu acho que você já deve ter pensado em preparar alguma coisa em relação a apresentar os voluntários, né, os professores, mesmo que seja por fotografia, né? E aí mostrar todo mundo ali para o pessoal de casa que está nos assistindo ver a carinha deles. É verdade, é verdade. Isso eu acho que é bem bacana. É verdade. Mas, basicamente, eu acho que é isso, né? Sim, pastor. Demos essa pincelada aí na língua portuguesa e na língua inglesa, ou melhor, língua portuguesa, como você falou, está sempre presente, né? Mas na língua inglesa e também na matemática, e foi muito bacana. Maravilha, pastor. Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação. Muito obrigado. A sua disposição de estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Deus te abençoe e te fortaleça sempre. Posso fazer um convite? Com certeza. Para aqueles que vão assistir, pastor? Com certeza. Estão nos assistindo. Eu quero te convidar às 8 da manhã, você acessar também esse canal, né, que você vai ter o devocional. O nosso devocional é para edificar a igreja. Então você não pode perder às 8 da manhã. Né? De segunda a quinta sou eu quem faço. De sexta-feira é o meu amigo presbítero Paulo Guimarães. Diretor desse programa. Diretor, inclusive ele está aqui, né? Diretor. Né? Então, assim, tem enriquecido muito as nossas vidas. E no sábado também,
eu faço um devocional no Instagram do Sam. Sim. No Instagram do Sam. Então, as pessoas podem entrar lá no Instagram do Sam, que fica registrado. Então, a gente dá continuidade à palavra. Que bom. Tá certo? Que bom. Maravilha. Sempre Então, regado pela palavra. Olha só o Instagram do Sam ali, ó. Sam OBPC, manda aqui. Né? Glória a Deus. Obrigado, viu? Técnica maravilhosa. É isso aí. Então tá bom. A YouTube também, pastor, olha lá. No YouTube, nós também estamos no YouTube, ó. Já mostra todos os Sam canais OBPC, logo, né? manda aqui. E o Facebook? O Facebook, pessoal. Meu pessoal, Rediane Nascimento. Porque, por que eu passo o meu Facebook, pastor? Porque às vezes eu penso que eu estou no Facebook do Sam, eu estou gravando no meu. É o seguinte, já vão direto no Depois meu, eu né? passo. Maravilha. E quem quiser Tá também certo. esse contato... Ah, tá o do senhor também, pastor Aliar. Tá lá, o WhatsApp. E tem o Instagram do programa também, né? @Mandaqui Solidário. É isso aí. Você teve aí acesso aos nossos endereços virtuais aí para nos acompanhar, para estar nos seguindo. Você sempre é nosso convidado. Quero te agradecer por mais uma vez estar com a gente aqui nesse programa. Nós vamos terminando por aqui o programa de hoje, com o desejo de que o Senhor te abençoe e te guarde nessa semana, te dê uma semana vitoriosa, e que você possa estar aqui com a gente na semana que vem mais uma vez, tá certo? E reforço o convite. Toda terça-feira, 15 horas, nesse mesmo canal, você vai ter uma programação diferente, pertencente aí à grade do Mandaqui Online. Fiquem com Deus. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Deus abençoe.